Eu os convido a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Vimos na semana passada dos versos 1 a 16 e hoje, querendo Deus, ouviremos a exposição dos versos 17 até o final, 17 a 27. 1 Samuel 10, 17 a 27. Ouçam a palavra do Senhor, irmãos. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Ele tendes falado: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram, e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul à sua casa em Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: É este o que há de nos livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém ele se fez como surdo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus amado, na tua presença o teu povo deseja te ouvir. E deseja que a tua palavra seja abundante no nosso meio. E que ainda que não seja uma palavra agradável ao coração humano, pecador, nós, Senhor Deus, com o novo homem que o Senhor nos deu, queremos verdadeiramente te ouvir. Fala o nosso coração esta manhã, Senhor. Usa-me para tudo isso, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. As posições mais elevadas são também as mais difíceis. A Escritura nos diz, segundo a carta de Tiago, que nós não devemos desejar ser todos mestres, que nem todos devem querer exercer um cargo de liderança. Existem algumas situações, posições que nós somos colocados naturalmente por aquilo que nós temos na família, por exemplo. Você exerce um cargo de posição, um cargo de liderança em casa por ser pai, por ser mãe. Especialmente os pais precisam liderar não apenas os filhos, mas também a esposa. Eles têm compromissos que ninguém na casa tem. Eles têm responsabilidades que nenhum outro tem. Assim também acontece no Estado. Quando alguém deseja exercer um cargo de liderança, deseja ser um homem público, ele está dando ao público a condição de opinar sobre a sua vida, de julgar a sua vida, os seus atos, porque ele desejou exercer liderança. Isso lhe concede certa autoridade e, ao mesmo tempo, grandes responsabilidades. É assim também na igreja. Aqueles que desejam ser diáconos, presbíteros, pastores, eles têm que ter consciência
de que o exercício da liderança não é algo fácil. Que o exercício da liderança os colocará em situações muito complicadas. E que nessas situações será provada de fato a sua vocação. Os pais, os governantes, os pastores, eles não são provados quando tudo vai bem. Muito pelo contrário. Eles são provados quando é necessário ter conversas difíceis com o seu rebanho, com sua família e com seu povo. Conversas difíceis precisam ser quase que, com muita frequência, a conversa mais habitual dos líderes. Coisas que ninguém quer falar. Tratativas que todos nós deixamos de lado para manter um certo clima. Precisam ser tratados quando você é líder. Não é fácil porque, às vezes, é um ambiente muito alegre que foi preparado. É uma festa que está preparada. É um ambiente onde as pessoas estão comemorando. E nesse ambiente onde tudo é alegria, os presbíteros muitas vezes são convidados para participar de uma conversa, de uma visita, e eles vão contrariar as expectativas. Em casa, muitas vezes a mãe, a mulher está cheia de alegria, pensando em algo, e o pai de família, como ele é responsável pela tomada de decisão, para contrariar muitas vezes a alegria da casa, ele precisa tomar atitudes que são pouco populares. Os governantes também, muitas vezes, precisam tomar decisões, precisam promulgar decretos que são contrários ao que o povo deseja. Mas, em todos esses casos, quando o líder está mais comprometido com a verdade do que com a popularidade, ele faz o que é certo e não aquilo que o povo gosta. Quando ele está mais comprometido em fazer a vontade de Deus, que é o autor e é o mantenedor da sua autoridade, ele entra em conversas difíceis, precisa falar o que é necessário, e ele não se incomoda, em primeiro lugar, com a opinião do povo. Os bons pais são assim, os bons pastores são assim, os bons governantes são assim. Em uma determinada pregação, já há um certo tempo, eu fiz alusão, e com todas as reservas necessárias, a um livro de Maquiavel chamado O Príncipe. Esse livro é um livro sobre política, e ele não é um livro sobre aquela política ética como nós esperamos, mas a política que geralmente nós vemos. E como todo ímpio, à semelhança de um relógio parado, eles acertam pelo menos 2 vezes no dia. Um relógio parado, ele acerta a hora 2 vezes por dia. Os ímpios também, às vezes, isso acontece de maneira semelhante. Maquiavel, tratando sobre a liderança, ele diz que o objetivo do líder é ser obedecido, em primeiro lugar. Então, o que ele deve buscar sempre é a obediência. O ápice dessa obediência é a obediência quando ele é amado e temido. Esse é o ideal. O ideal é que o líder ele possa ser amado, respeitado, admirado e temido, obedecido. Mas diz Maquiavel, entendo que com certa dose de verdade nas suas palavras, que entre ser amado e temido, ele precisa primeiro ser temido do que amado. Ele precisa estar tão pronto a fazer o que deve ser feito antes de fazer aquilo que o povo quer que seja feito. Ele deve ter um comprometimento com a verdade, com o que é certo, com a sua vocação, maior do que o compromisso que ele tem de agradar o povo. O ideal é ser um bom pai, um bom governante, um bom presbítero na igreja que seja amado e temido. Mas se tiver de escolher, é preferível que você seja temido do que amado. Isso por um motivo óbvio. Se você é só amado, as pessoas não te obedecem. E a função do líder
não é ser amado, é ser obedecido. Quando você não teme uma pessoa, você não obedece a pessoa. Então, as pessoas que desejam exercer cargos de liderança precisam estar comprometidos com aquilo que é certo fazer, não aquilo que é popular ser feito. E deixar de lado a opinião pública para primeiro fazer aquilo que ele foi separado por Deus para fazer. Muitas vezes, até a forma de fazer isso é complicada. Não é a forma mais leve de fazer. Você precisa, muitas vezes, dizer palavras duras e trazer pontos difíceis de serem tratados, que ninguém na sua casa vai tratar. Não espere que sua esposa venha trazer conversas difíceis para casa. Não é função dela, muito menos dos nossos filhos. Não esperem que os cidadãos vão até o governante da cidade, do estado, do país, para ter conversas difíceis, para pedir que os nossos líderes tomem ações que são impopulares. Não é da responsabilidade dos cidadãos fazer isso. Assim também como não é nossa responsabilidade, enquanto membros da igreja, trazer discussões a respeito de coisas sensíveis na casa de Deus. Mas é função dos presbíteros. É função do pastor, publicamente, trazer pontos sensíveis nas exposições e principalmente nas aplicações, pontos que nós sabemos que acabam machucando o coração de alguns irmãos, mas, por outro lado, são necessários ser tratados. Isso também ocorre particularmente nas visitas e nos aconselhamentos. Até a forma não é a melhor. É difícil ter conversas difíceis, mas é necessário. Pois é exatamente isso que Samuel, o profeta de Deus, está trazendo aqui no final do capítulo 10. Ele precisa ter uma conversa difícil com o seu rebanho. Ele não vai ser popular nas suas últimas palavras. Ele não vai alisar o ego dos irmãos. E veja, em um momento espetacular que Israel vivia para eles, como povo. Porque eles pediram um rei e agora eles têm um rei. E eles queriam um rei como todos os povos tinham, e eles vão ter um rei como todos os povos têm. Um homem forte, um homem aparentemente corajoso, um homem que do ombro para cima ninguém chegava perto dele. Saul, o chamado, né, o que foi pedido, tão aclamado pelo povo. Então você imagine, né, um povo que está há muito tempo sem um pastor, uma igreja sem pastoreio há muitos anos, e ela clama que Deus mande um pastor novo, vistoso, né, um homem que tenha uma certa oratória, e aí Deus manda. E nós estamos aqui diante do momento em que o presbitério, a contragosto, porque sabe que apesar de todas as qualidades físicas, externas, aquele não é um homem adequado para aquela igreja. Mas o povo quer, o povo votou, o povo desejou, o povo preparou uma festa, bolo, refrigerante, a igreja está em festa, está todo mundo esperando, vai começar o culto. Quais são as palavras que o povo vai esperar dos homens desse presbitério? Que Deus abençoe o pastor de vocês. Que Deus abençoe o ministério desse homem. É a consumação do pedido de Deus ao Deus, mas segundo a vontade de Deus. Então nós estamos aqui alegres com o que vai acontecer. É dia de festa na igreja. Mas não é isso que acontece. Samuel precisa ser chato. Samuel precisa contrariar os interesses da igreja. Samuel precisa ir lá e tocar na ferida e dizer: vocês queriam um rei, vocês vão ter um rei. Vocês queriam um rei segundo o coração humano, vocês terão um rei segundo o coração humano. Mas antes disso vocês vão me ouvir. Palavras de Deus usadas pelo profeta Samuel. Ele convoca uma reunião, veja verso 17. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito,
Eu livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. As palavras de Samuel são exatamente essas. Ele usa quase que o prólogo da lei. Eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Ele lembra o povo o que Deus fez. Isso não agradaria o povo, porque naquele momento, em Êxodo 20, quando Deus liberta Israel do Egito e diz estas palavras, Ele está dizendo: a partir de agora, vocês são o meu povo e eu serei o vosso Deus, o vosso rei. Eu vos conduzi até aqui, eu vos dei a terra da promessa, eu dissipei os povos de Canaã para que vocês tomassem posse da terra. Eu os trouxe até aqui, mas vocês me rejeitaram. É esse o trabalho do verdadeiro líder. É apontar o dedo diante dos erros dos nossos irmãos, dos nossos filhos, da nossa esposa, daqueles que são governados. E esperar a pancada, porque ela virá. Não espere, irmãos, ser um bom pai e ser aclamado. Não espere ser um bom marido e ser sempre compreendido pela tua esposa. Não espere ser um bom patrão e achar que os teus funcionários vão te amar. Muito provavelmente eles te odeiem. Em certos momentos, até os nossos filhos se enraivecem. Até as ovelhas ficam com raiva. Mas se o teu compromisso é com a verdade, com o que é justo, com o que é verdadeiro, com a vocação que Deus te deu, não importa a opinião dos outros. Foi você que foi chamado para tomar decisão. Você não foi chamado para ser popular. Você foi chamado para fazer o que é certo. Todo mundo esperava, festa pronta, o bolo ali só esperando, todo mundo cantar parabéns para a chegada do pastor. Vamos ter um rei. Espera aí que eu tenho umas palavras para dizer a vocês. Vocês são um bando de rebeldes. Vocês estão rejeitando o rei verdadeiro para ter um rei humano, segundo os vossos corações. É isso que vocês querem. Vocês não querem ser pastoreados segundo Deus, mas segundo os vossos próprios corações. São essas as palavras de Samuel. Você imagina como é que ficou a igreja? Murchou a igreja na mesma hora. A alegria foi por água abaixo. Porque o chato do Samuel teve que ir lá e dizer a verdade. Teve que dizer a verdade. Porque é a vocação dele. Esposas, não se enraiveçam com seus maridos quando eles disserem a verdade, contrariando a alegria que todo mundo estava esperando. Todo mundo lá está pensando: vamos comprar agora um móvel novo de casa, e o móvel é tal, e a gente vai ver na internet. Chega o marido e diz: mas não tem dinheiro. Minha filha, não vai ser agora que a gente vai comprar, não tem dinheiro. Mas a gente vai comprar parcelado, não, a gente não vai se endividar agora, a gente já está com outras dívidas. É o chato, é o cara que vai botar o dedo na ferida, que vai chegar e dizer a verdade. O papel da verdade é responsabilidade dele, não vai comprar. Vocês acham que os seus filhos, que a sua esposa vão lhe abraçar e lhe beijar nessa hora? Eles vão ficar com raiva. Problema deles. Problema deles. Você está fazendo isso para defendê-los, para protegê-los, porque se vocês se endividarem até um certo ponto que não for mais possível manter a casa, eles vão passar fome. E sabe para quem eles vão apontar o dedo? Para você. E chamar você de irresponsável. E é mesmo. Porque no dia que deveria ter dito não, disseram sim. Os patrões, irmãos, que têm empresa ou exercem algum tipo de liderança numa empresa, são pressionados todos os dias, toda hora. Seria tão bom fazer assim, fazer assado. Todo mundo tem uma opinião.
Muitas vezes, irmãos, são opiniões justas, de acordo com aquilo que eles sabem do dia a dia da empresa. Eles acham que é justo. Mas o teu supervisor, o teu gerente, seja lá quem estiver acima de você, ele tem o olhar do todo. Então sugira, fale, você tem direito de falar, mas escuta o que o teu líder está dizendo. Respeita o 5º mandamento, não fica saindo, falando mal dele, dizendo que ele barra tudo que você fala. Pô, você não sabe. Você é funcionário, pelo amor de Deus, não tenha esse pensamento desgraçado que geralmente os brasileiros têm, de ter raiva do patrão, de ter raiva do líder. Vivem falando que detestam o comunismo, mas tem um comunista dentro de você. Respeita o teu líder. Sabe por quê? Porque se der errado, quem vai ser responsável pelo problema é ele, não é você. Experimente um dia estar na pele de um líder e você vai ver como é fácil. Experimenta ter você, um CNPJ nas tuas costas, e você vai ver se é fácil. É difícil, irmãos. É difícil. Com os nossos governantes de boa índole, os que estão tentando, mas muitas vezes se batem com o sistema, com as suas próprias deficiências. Tenhamos paciência, irmãos. Com os ladrões, com os miseráveis, com os que têm uma índole má e mais intenções contra o povo, não. Oremos imprecatoriamente contra eles. Mas tenhamos paciência com os erros das nossas lideranças, que estão tentando acertar. Paciência com os pastores. É muito fácil, irmãos, encontrar palavras doces vindas do púlpito. É muito fácil. Faça o seguinte, saindo daqui, dá uma olhadinha no YouTube e procura mensagens muito agradáveis, palatáveis para o teu ouvido. Você vai amar. Sabe por quê? Porque afagam o teu pecado. É tudo que a gente quer. Eu não estou falando dos irmãos como se eu não sofresse disso, não. É tudo que nós queremos. Agora me pergunta, é o certo? Para onde essas pessoas estão indo? Geralmente, quem procura isso vai se afundar no pecado. É isso que vai acontecer contigo. Mas se você quiser, é só o que tem. Mas nunca ouvirão deste púlpito, a não ser as palavras de Cristo. Sejam doces, ácidas, duras, agradáveis, porque tem de tudo, né? Nós aqui não só ouvimos palavras duras de acusação, mas também a esperança do Evangelho. E isso, harmonizado pelo próprio Cristo, não por palavras humanas, porque é a exposição do texto, verso a verso, parágrafo a parágrafo, capítulo por capítulo, entendendo o que a Escritura diz, e então vendo como lei e Evangelho se relacionam tão perfeitamente. Se é o que vocês querem, irmãos, continuem aqui. Vocês sempre o terão. Enquanto Deus nos preservar a vida, é isso que vocês terão aqui. Mas se o desejo do coração dos irmãos são palavras doces, amenas, porque eu passei uma semana tão dura, tão difícil, eu vou para a igreja, é lapada de manhã, de tarde, de noite, não tem quem aguente. Procure uma igreja segundo o teu coração. Procure um pastor, um rei, como Saul. Não terão aqui. Não terão aqui. Nós desejamos ouvir as palavras do Senhor, mesmo que sejam duras, impopulares. Ao convidar os presbíteros para a casa dos irmãos, vocês sempre deverão esperar ouvir palavras gloriosas do Evangelho, instruções benditas dos oficiais da Igreja de Cristo, mas não esperem só isso. Esperem repreensão, palavras duras muitas vezes, que vão incomodar a forma como vocês vivem em casa. Só que quem faz isso faz por amor, irmãos. Você, como pai, sabe que
ao dizer palavras duras aos seus filhos, o que está por trás daquilo ali é um desejo de formatar o caráter da criança, de forjar o caráter de uma criança. A dureza na disciplina, na condução, no discipulado, é com o objetivo de formar o caráter do teu filho. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 12, que quando nós somos disciplinados, e aí não espere disciplina pública simplesmente, né, com todo o peso da disciplina pública, não é só isso. Existem disciplinas mais brandas, as chamadas disciplinas fraternais, quando você é fraternalmente exortado pelos presbíteros, mas isso também é disciplina. Hebreus 12 diz que no momento em que nós estamos sendo disciplinados ou ouvindo coisas que nós não queremos ouvir, devemos olhar para esses homens como pais que se preocupam com a nossa alma. Porque os bastardos não passam por isso. Você percebe? Estar num lugar, numa igreja onde você não tem disciplina, é ser tratado não como filho de Deus, mas como bastardo. Se você quer ser bastardo, é só procurar um pouquinho que você vai encontrar. Mas se você quer ser filho de Deus, espere ouvir as palavras duras do nosso Deus, mas cheias de amor, que vão nos levar para um caminho melhor. Qual era o objetivo de Saul aqui, de Samuel? Era alertar o povo. Quem sabe, de última hora, eles não pensam e lembram, nós estamos trocando Deus, o rei que nos tirou do Egito, por Saul. Quem é Saul? Ninguém sabe nem quem é Saul. Agora deixa eu trazer à memória dos irmãos quem é Saul. Egocêntrico, soberbo, cheio de si. Ele não vai se demonstrar aqui assim. Vocês não esperem ver Saul dessa maneira, mas quando ele assume o cargo, quando o poder vem, aí o coração do homem se revela. Um dia, ainda na transição, Saul, que era um rei até ali com algumas vitórias, ele escutou uma musiquinha que as mulheres estavam cantando. Elas diziam: Saul derrubou os seus milhares, mas Davi derrubou os seus 10 milhares. Aí você vai ver quem é quem. Esse homem, ele se enfureceu, ele se encheu de ódio, sabe por quê? Porque ele achava que ninguém podia ser como ele. Esse aqui, que agora está se escondendo, sem querer assumir o ministério que Deus deu a ele, virou um leão depois. Não brinque, não. Aqui ele fala manso. Aqui ele, não quero ser rei, não. Depois ele vai falar grosso e vai dizer, como é que é? Ele é maior do que eu. Ele perseguiu Davi todos os dias, tentando matá-lo, porque ele achava que ninguém podia ser maior do que ele. Trocaram Samuel, um profeta de Deus, que falava a verdade, por Saul. Os irmãos lembram quando ele foi para uma determinada batalha e voltou? Deus disse, acaba com tudo, Saul. Ele, não, eu guardei aqui umas ovelhinhas para a gente sacrificar o Senhor. Mas vale obedecer do que sacrificar. Tu não fizesse isso por conta de Deus, não. Tu fizesse isso só para agradar o povo, Saul. Tem vergonha. Cumpre as obrigações, mas é pela metade, sabe por quê? Porque se for um pouquinho a mais, o povo vai ficar chateado. Prega, mas não prega todo o conselho de Deus. Prega um pedaço, porque o povo dá aquele alívio, depois você volta. Mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens, mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Repita isso todos os dias da sua vida, quando você estiver em cargo de liderança. Esse deve ser o versículo de tua cabeceira na tua mesa de trabalho. Atos 5, 29. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens,
Porque está implícito, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Você é mãe, você é pai, fala a verdade para o teu filho. Exorta o teu filho. Você está vendo uma coisa começar a ser construída na cabeça do teu filho, vai lá e mata isso logo. Nunca faça em nome da paz, da alegria, da festa em casa. Faça o silêncio como algo a ser colocado em prática antes do falar a verdade. Fala a verdade. Ele falou a verdade, esperando ver se alguém se incomodava com isso. Verso 20, tendo, pois, Samuel feito chegar a todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim, fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Você veja que há um afunilamento aqui, né? Ora, o capítulo 10, nos seus primeiros versículos, nos revelou que Saul já tinha sido eleito por Deus e que houve uma unção dele como rei em particular. Mas agora que a unção vai ser pública, a cerimônia se tornará pública, não é possível para Samuel simplesmente dizer, Deus já escolheu Saul. Sabe por quê? Porque o povo não ia acreditar. Então isso precisa ser feito, comprovado que a escolha é de fato a de Deus. Como é que eles fazem isso? Por meio de uma espécie de sorteio. Então eles sorteiam, venham todas as tribos, para todo mundo ser testemunha. Das 12 tribos, agora nós vamos sortear, caiu a de Benjamim. Era a menos esperada. De Benjamim caiu a família que é citada aqui, de Matri. Depois, dentro desse clã, saiu o nome de Saul. Saiu o nome de Saul. Aí o texto diz assim, e o buscaram, porém não se achou. Procuraram, mas não se achou. Vocês se lembram como é que começou a grande sessão aqui a respeito de Saul? Saul sai procurando as jumentas do pai. Ele procura e não acha. Depois dele procurar e não achar, o servo dele diz, nessa cidade tem um profeta, vamos buscá-lo, um profeta de Deus chamado Samuel. Eles vão para a casa de Samuel e tudo acontece a partir daí. Inclusive, as jumentas do pai de Saul são encontradas não por ele, mas pelo próprio Deus. É Deus que aponta o lugar onde as jumentas estão. Ou seja, claramente, você tem um paralelo aqui, que foi encontrado por um comentarista, eu achei isso fantástico. Ele viu o paralelo do começo da sessão com o final. As jumentas se perderam, foram procuradas e não achadas. Quem achou? Deus. O rei foi procurado e não achado. Quem achou? Deus. Você percebe que até quando nós estamos em meio às nossas desobediências, fazendo o que Deus não aprova, até nisso nós dependemos de Deus. Até quando a gente está fazendo o que é mal, nós dependemos de Deus. É por isso que Cristo, nas palavras de João, capítulo 5, verso 15, sem mim, nada podeis fazer. Mas nada é nada. Você está procurando fazer uma coisa errada. Para você conseguir, é providência de Deus. Não foge do escopo dos decretos. E isso se dá na doutrina da providência. É Deus que permite que essas coisas aconteçam. Inclusive, eles encontrarem um rei. O rei está fugindo do cargo. Mas é Deus que o faz ser achado. Observe o verso 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. É impossível agora, mais uma vez, usando um outro comentarista chamado Joyce Baldwin, ele fala que há mais um paralelo aqui.
E esse paralelo é com Josué, capítulo 7, verso 14 a 18, na história de Acã. O sorteio vai sendo feito e vai caindo na tribo, na família, até acharem Acã. E onde é que está aquilo que foi proibido por Deus de ser trazido? Está no meio das bagagens. Quem é que está no meio da bagagem? Agora é Saul. Escondido no meio da bagagem. O rei que eles esperavam livrá-los dos filisteus. Na loucura deles, eles não, até agora, eles não percebem que não terá futuro esse reino. Veja, a tribo desse homem chamado Saul é Benjamim. Se nós voltássemos lá para Gênesis 49, os irmãos vão perceber que a tribo que vai reinar sobre Israel não é de Benjamim. Benjamim é só o leão que devora. Mas o leão da tribo de Judá, o que vai reinar sobre Israel, é da tribo de Judá. Ou seja, é uma alegria para a família, porque vai ter um rei, mas ao mesmo tempo é a certeza que esse reinado não vai dar certo, porque foi profetizado que o rei que subsistiria não só por muitos anos, mas pela eternidade, viria de Judá. É um rei meia boca. É um rei que foi escolhido pelo povo. Evidentemente tem a escolha de Deus no sentido, mas é do jeito que o povo quer. Então ele está lá no meio da bagagem. Então correram, verso 23, e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. É a descrição da imponência de Saul. Ele acabou de ser descrito como um homem covarde, né? Está lá escondido no meio da bagagem para não assumir o reinado. Aí vão lá e encontram. Preste atenção na cena. O teu rei está escondido no meio da bagagem. Afasta a bagagem para cá, outra para lá, está lá Saul. Quando ele se levanta, é um de mais de 2 metros. Mas só tem tamanho, como a gente diz, né? Só tem tamanho e frouxidão. Se levanta, um homem imponente. Verso 24. Então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. O povo está cego. O profeta explica: vocês estão rejeitando Deus. Vocês estão fazendo o que é errado. O rei de vocês está escondido numa bagagem. Só tem tamanho, mas eu não quero saber. Esse é o rei. Viva o rei. O desejo é que a vida desse rei seja prolongada, que ele subsista sobre Israel por muitos e muitos anos. Eles estão abandonando o rei eterno por um que vai morrer. Verso 25. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Você vê que não tem alegria nenhuma em Samuel, né? Ele cumpre a cerimônia. O que é para fazer? Eu vou lá e faço. Tem que ter uma pregação, eu prego. Eu aponto o erro dos irmãos. Tem que apresentar quem é o rei escolhido, então vou lá e vou fazer a eleição segundo Deus. Tem que fazer uma espécie de imposição de mãos, eu vou lá e vou dar, inclusive, o texto, o livro, guia, que será a lei do rei. Ele escreve, veja no verso 25, pô-lo perante o Senhor, então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Antes disso, escreveu num livro. O que é que ele escreveu no livro? As regras do reino. Veja, aqui fica claro que o reino de Israel é um reino diferente do reino dos demais povos. Porque se você fosse em qualquer povo de Canaã que tivesse rei, todos eles seriam ele mesmo a lei. A lei é o rei. Ou seja, não tem constituição, não tem legislação externa que delimite ao rei. É o que o rei quiser, a lei é o que o rei quiser. Mas em Israel não é assim. Para Israel tem que ter uma constituição. O rei precisa se submeter ao livro da lei. Ou seja, no final das contas, o rei, na verdade, é uma espécie de vice-rei.
Porque existe um outro rei que é legislador, o rei que acabou de ser rejeitado, que precisa ser obedecido por esse rei. E é esse tipo de monarquia que é defendido pela Escritura. Não é a monarquia absoluta, onde o rei diz o que quer e acabou, porque esta só pertence a Deus. Deus é o legislador. Todos os reinos humanos precisam se submeter a este rei. E todas as vezes que o rei humano desobedece à lei de Deus, ele é passível de ser punido. É por isso que nosso pai presbiteriano, John Knox, ele batia de frente com a rainha. Ele, uma vez, teve que bater de frente com Maria Stuart, que era uma rainha terrível, sanguinária. Ela adulterou, ela era uma assassina. E ele foi lá e denunciou os erros dela. Apontando para quê? Para a lei de Deus. Para a lei de Deus, a rainha dizia: só tem uma coisa que eu tenho medo na minha vida, é da oração de John Knox. A mulher não tinha medo de nada, mas quando John Knox começava a orar, ela se tremia, para mostrar que a rainha, que o rei, eles estão submissos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo patrão, todo pai, toda mãe, todo pastor da igreja, presbítero, diácono, nós não temos direito, irmãos, de promulgar leis na igreja. Não pode. A lei está estabelecida. Existe uma constituição na igreja presbiteriana que é, a partir da lei de Deus, a aplicação dos princípios da lei de Deus na vida da igreja. Mas nenhum dos artigos daquela Constituição foge ao que está na Escritura. É tudo fundamentado na Escritura, de acordo com a interpretação dos símbolos de fé de Westminster. É exatamente assim. Manual de culto, o manual de disciplina, tudo baseado na lei de Deus. Assim, quando alguém vai ser disciplinado, ninguém poderá sofrer disciplina se não tiver um pecado apontado nos 10 mandamentos. Você sabia disso? Você não pode ser disciplinado por qualquer motivo, mas precisa ser apontado um pecado dentro dos 10 mandamentos. Por quê? Porque existe o livro da lei do reino. Nós, irmãos, vivemos numa democracia, entre aspas, no Brasil, muitas aspas, mas na igreja nós não vivemos numa democracia. O fato de vocês elegerem diáconos, presbíteros, pastor, como vai acontecer mês que vem, eleição para pastor e diácono, vocês não estão vivendo numa democracia por conta disso, é uma monarquia. O nosso rei é Cristo. E ele tem os seus ministros. Estes são eleitos pela igreja. São reconhecidos pela igreja. É isso que acontece. Mas nós estamos diante de uma monarquia. E estes ministros não governam segundo as suas preferências, ou não deveriam, mas segundo a lei do rei. Essa é a estrutura do governo da igreja, e é exatamente o que Samuel está propondo aqui. Verso 26 diz: e foi também Saul à sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. O reino está estabelecido, o livro da lei do reino está estabelecido. Qual é a reação do povo agora? Samuel dispersa o povo. 3 grupos se dividem. Os que vão para casa, satisfeitos com o que aconteceu, eles viram o rei, tudo bem, vão voltar para viver a vida comum. O segundo grupo, que está satisfeito também, mas teve o coração tocado por Deus, para entender que a partir de agora, Saul é o rei. Acabou, agora não há mais discussão. Até pouco tempo eles poderiam se arrepender. Agora não há mais discussão. Agora você precisa se submeter ao rei. E eles querem servir o rei no exército de Saul. Eles vão proteger o rei.
E o terceiro grupo, que está no verso 27, são chamados filhos de Belial, os filhos de Satanás. Eles olham para o rei e dizem: esse aí, o que estava escondido nas bagagens, não, isso aí a gente não quer não. Filho da tribo de Benjamim, uma das menores, isso aí a gente não aceita. Então eles dizem, eles desprezaram e não lhe trouxeram presentes. O rei que foi ungido legitimamente, que foi proclamado por Deus e pelos profetas, é desprezado por parte do seu povo. É impossível não perceber que Saul, mesmo sendo quem era, apontava para Cristo. Quando Cristo foi à cruz do Calvário, alguns creram, outros não creram, e houve ainda quem desprezasse. O profeta já tinha avisado: o mais desprezado entre os homens. Nele não víamos formosura, beleza nenhuma havia nele. Como quem nunca fizemos caso, ou seja, total desprezo. As pessoas olhavam para Cristo e diziam, eles meneavam a cabeça. Para completar, o ladrão da cruz, um bandido que tinha uma vida terrível, zombou dele. Olhou para Cristo e disse: se tu és o Messias, se tu és o rei de Israel, desce e salva-te a ti mesmo. Mas o outro ladrão disse: não, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem não. Ele olha para Cristo e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, no teu paraíso, lembra-te de mim. O Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no meu reino. O desprezado, o que não tinha altura, beleza, estatura nenhuma, era o mais belo de todos os reis, o mais glorioso de todos os senhores, o mais poderoso de todos os homens. Como é que você vê Cristo? Desprezado? Não consegue enxergar o reino dele se desenvolvendo nesse mundo, controlando todas as coisas? Tenha cuidado, para que você não seja tido como um filho de Belial. Existem aqueles que voltam satisfeitos: eu tenho Cristo, mas nada muda na vida. Eles vão viver a mesma coisa que viviam antes. Não há transformação. Tem um rei aí, até bonito ele, mas deixa ele viver a vida dele. E tem um terceiro grupo, que é tocado no coração por Deus, que diz: eu estou no teu exército, Senhor. Tu és o Senhor dos exércitos, tu és o nosso general. O que é que os soldados esperam da boca do general? Piada, brincadeirinha, palavras doces. É assim que fala um general. O general dá ordem e os soldados obedecem. Sabe como é que ele se torna amado? Depois de ser temido. Primeiro você é temido. Primeiro nós olhamos para os nossos pais, temos medo deles. Tem que ter medo mesmo do pai. É para quando alguém disser: eu vou chamar seu pai, seu filho se tremer todinho. É a primeira coisa, a reação primária é essa. Mas ele sabe também que não é só ser temido. O teu filho é alvo de disciplina, e quando ele termina de sentir a dor da disciplina, o que é que ele faz? Ele corre para te abraçar. Amado e temido.
Cristo precisa ser amado. Como o livro de Cantares diz, um amado das nossas almas. A descrição da mulher de Cantares diz isso. O mais belo dentre os homens, o mais querido é o meu amado. Mas esse Senhor amado, esse general de guerra, um dia trouxe palavras tão duras, tão duras, tão duras, para a multidão que o seguia, que quando ele terminou de pregar, não tinha mais ninguém. Da multidão foram embora todos. Sobraram 12, os que se diziam ser amigos dele. O que é que você espera que um líder numa situação dessa diga? Se ele estiver comprometido com a popularidade, ele vai dizer, eu vou salvar pelo menos 12 aqui para não me acabar completamente. Cristo olha para os 12 e diz assim, vocês estão esperando o quê para ir embora também? Estão fazendo o quê aqui? Estão esperando que eu vá amenizar com vocês? Aí Pedro diz, ele nem diz assim, que prazer estar na tua presença ouvindo essas palavras. Ele diz, Senhor, nós não temos para onde ir. Nós não temos para onde fugir. Tu és o rei que Deus nos deu. Tu és o Senhor que Deus nos deu. Tu és o general que Deus nos deu. Tu és o Salvador que Deus nos deu. Não importam as palavras que o Senhor disser, porque nós sabemos que sejam quais forem as palavras da tua boca, só tu tens as palavras de salvação e de vida eterna. Se o Senhor disser que é para ir para a luta, a gente vai. Se o Senhor disser que é para ir sem arma, a gente vai. Se o Senhor disser que é para pular de um penhasco, a gente pula. Sabe por quê? Porque nós sabemos que o Senhor quer o nosso bem. Esteja comprometido com a verdade, antes de ser comprometido com a popularidade, com a estética, com a forma, que são coisas importantes, sim. Mas fala a verdade para o teu filho. Fala a verdade para a tua esposa. Fala a verdade para a ovelha. Fala a verdade para o teu inferior na tua empresa. Para que você se assemelhe a Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém. Vamos orar.